Olá, um ótimo dia para você, uma abençoada quinta-feira, hoje, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão viria, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E esse Evangelho, já estamos nos encaminhando para o final do Evangelho de Mateus, que nos recorda o fim dos tempos, o fim da nossa vida. E o grande conselho que Jesus dá, pensando no fim, é: estejam preparados, estejam vigilantes, porque ninguém sabe quando vai ser o fim. Ninguém sabe quando nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus e vamos ser julgados pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. E a pessoa esperta, diz Jesus, não sabendo quando vai ser esse dia, vive todos os dias como se fosse o último. Assim como o dono da casa não sabe quando vem um ladrão e muitas vezes o ladrão nos pega desprevenidos, talvez o nosso encontro com Deus, talvez a nossa morte, talvez o retorno de Jesus nos pegue de calça curta, nos pegue desprevenidos. Por isso, viver todos os dias como se fosse o último, como se talvez amanhã nós tivéssemos que prestar contas a Deus. Nós não sabemos. Essa pandemia tem nos mostrado o quanto a nossa vida é frágil. Quantos jovens perdendo a vida, pessoas que tinham projetos, que tinham sonhos, nós não sabemos. Os acidentes, doenças que vêm improvisamente, e tudo isso nos mostra o quanto nós estamos aqui somente de passagem e precisamos nos preparar para esse encontro com o Senhor. Mas no Evangelho de hoje, Jesus está falando de modo especial para os seus apóstolos. Quem é o administrador que Deus colocou à frente da sua casa para dar alimento aos seus trabalhadores? Jesus está falando dos discípulos, dos apóstolos, porque eles são os responsáveis por alimentar os outros seguidores de Jesus. E pensando nos dias de hoje, eu vejo esse evangelho muito direcionado para nós, padres, bispos, os líderes da igreja. Eu, como sacerdote, tenho o dever, tenho a missão de alimentar o povo de Deus com a palavra, com a Eucaristia. Jesus me deu essa missão e um dia eu vou ter que prestar contas a Deus.
A gente sabe que quando um sacerdote cai, é uma multidão que ele leva junto. Por isso, eu sou muito consciente da missão, da gravidade, da responsabilidade que eu carrego nesse chamado. Infelizmente, toda vez que nós vemos um escândalo envolvendo um sacerdote, é justamente isso. Mas o pecado do sacerdote, o erro de um pastor não pode nos fazer desanimar na fé, porque eu, como sacerdote, um dia vou ter que prestar contas a Deus. O Senhor me confiou a administração de almas e um dia eu vou ter que dar conta a Deus do que eu fiz com as ovelhas que Ele me confiou. E assim, todos que recebem uma missão de alimentar alguém. E hoje, pensando em Santa Mônica, eu acho que também o ser pai, o ser mãe, é isso, é alimentar não só materialmente, mas também espiritualmente, com os valores, com os princípios que nós ensinamos para os nossos filhos. E não só pai e mãe, mas todos nós que temos a responsabilidade do cuidado sobre uma pessoa, às vezes um amigo, um funcionário. Toda vez que Deus coloca uma pessoa na nossa vida, nós temos uma certa responsabilidade. E um dia nós vamos ser cobrados também, vamos ser julgados. Tá bom, eu te confiei esse filho, te confiei esse amigo, coloquei essa pessoa no seu caminho para que você ajudasse essa pessoa, para que você alimentasse em todos os sentidos essa pessoa. E aí? O que você fez? Que tipo de padre você foi? Que tipo de mãe você foi? Que tipo de pai você foi? Que tipo de patrão você foi? Que tipo de amigo você foi? Você alimentou ou às vezes só soube sugar as pessoas? Ou você foi irresponsável no cuidado em relação a essa pessoa? Que hoje você pense nas pessoas que Deus colocou na sua vida para que você alimentasse, para que você cuidasse. E que você pense como que você tem correspondido a essa missão. Porque talvez amanhã o Senhor bata na sua porta para te perguntar, presta conta das tuas administrações. E aí? O que você fez com as pessoas que eu te confiei? Para que você cuidasse, para que você alimentasse, para que você as desenvolvesse. Você fez bem a sua missão ou pisou na bola? Que você possa refletir tudo isso e que é exemplo de Santa Mônica, essa mãe tão fiel, tão perseverante na oração, que você possa cuidar das pessoas e das coisas que Deus confiou para você. Que você tenha um ótimo dia com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente dia. Nos vemos amanhã.